Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E dessa feita estarei indicando mais uma obra dessa série maravilhosa da Vida Nova, série Comentários Positivos, segundo os Coríntios. Eu já fiz o review aqui da carta aos Romanos, de 1 e 2 Samuel, de 1 Coríntios, tá? Tem também o de Atos. O de Atos eu não sei se eu fiz o review. Vou procurar aqui nos vídeos. Se eu não fiz o de Atos, eu vou fazer. E mês que vem, a Vida Nova estará lançando mais um dessa série, né? Se eu não me engano, será 4 livros, tá? 4 estarão lançando Judas, 1 e 2 Pedro e Tiago, se eu não me engano, tá? Tudo em um único livro. Esses 4 livros comentados em um único material. E essa série é maravilhosa, né? E eu vou mostrar para vocês por quê. Porque os subsídios que tem aqui, imagens, ilustrações, outros comentários expositivos não tem. E quem comenta aqui é Moyer Hubbard. E se você pegar a série original em inglês, a capa é a mesma. A Vida Nova manteve a capa, tá? Se você vai na Amazon, coloca essa série aqui em inglês, vai aparecer toda a série do Novo Testamento e a Vida Nova vai lançar toda a série do Novo Testamento, tá? Todos que sair, eu irei comprar. E a capa é a mesma, não mudou, porque a capa é maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, 2 Coríntios, comentado por Moyer Hubbard, comentário expositivo dessa série maravilhosa. E quem é Moyer Hubbard? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Moyer Hubbard é doutor em filosofia pela Universidade de Oxford e é professor de língua e literatura do Novo Testamento na Talbot School of Theology, em Biola University, em La Miranda, Califórnia. Tá? E é autor também de outras obras aqui que eu não vou saber pronunciar, porque está em inglês. Tá? Então, para não cometer aqui um gafe, eu não vou pronunciar ou ler. Tá? É um comentário essencial para pastores, pregadores e professores. Tá? E eu vou mostrar para vocês que essa série, quem tem essa série sabe o que eu vou falar. Quem não tem, vai saber agora. Ele trabalha, todos dessa série, né? A ideia central do texto. Depois você tem, para entender o texto, principais temas para a exposição da perícope, para ensinar o texto e o último, para ilustrar o texto. Tá? Para ilustrar o texto, que vai contar uma experiência, vai sempre contar um detalhe que tem a ver com a exposição do texto. Tá? Voltando aqui, deixa eu voltar aqui, pronto. Vamos mostrar por dentro esse comentário, né? Todos os comentários, vocês sabem, dessa série, começa aqui dando bem-vindo à série de comentários positivos. Depois você tem a introdução à série de comentários positivos, reduções gráficas. Você tem uma introdução à segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Todo comentário tem a introdução da carta, né? E aqui começa a exposição. E quem prega expositivamente, assim como eu, você prega em subdivisões, que nós chamamos de perícope, que são as subdivisões do capítulo, tá? Então tá aqui, ó. E cada subdivisão tem um tema, como 2 Coríntios capítulo 1, de 1 a 7, consolo na aflição. 2 Coríntios 1, de 8 a 11, aprender a confiar. E por aí vai. Por aí vai. Tá? E essa segunda carta de Paulo, Paulo escreve para defender o seu apostolado. Paulo escreve para defender o seu apostolado. E aqui você tem toda a exposição, tá, da carta. Capítulo a capítulo, versículo a versículo, e assim sucessivamente. Tá? Maravilhoso. No final,
você tem notas, bibliografia, índice de assuntos. Aqui ele começa dando bem-vindo, né, à série de comentários positivos. Tem a introdução à série de comentários positivos, que vai trazer para você aquilo que eu acabei de mostrar para você na parte de trás, né? Que, ó, as seguintes seções são apresentadas em cada unidade. A ideia central, tá? Que, ó, em cada unidade o comentário identifica o tema principal ou ideia central que motiva tanto a passagem quanto o comentário. Depois você tem os principais temas. Em conjunto com a ideia central, o comentário apresenta uma lista de ideias-chave da passagem. Aí você tem aqui, ó, para entender o texto. Essa seção se concentra na exegese do texto e inclui várias subseções, como texto em contexto, tá? Esboço e estrutura, antecedentes históricos e culturais, isso aqui é interessante. Depois, considerações interpretativas da passagem. Você tem também, ó, considerações teológicas da passagem. Então ele te dá um leque, tá? Ele te dá um leque. Acabando aqui, ele vai falar, ó, para ensinar o texto. Vocês me desculpem aí, porque o vizinho aqui está construindo, tá? E às vezes vai sair aí no vídeo umas pancadas, né? Umas marretadas aqui na parede. É que o vizinho está construindo aqui, tá certo? Para ensinar o texto. E o último, para ilustrar o texto. Tá? Aqui o comentário sugere ilustrações úteis em áreas como literatura, entretenimento, história e biografia, e mais de 40 outras categorias presentes na cultura. O propósito é oferecer ideias gerais para despertar a criatividade de pregadores e professores e ajudá-los na preparação de materiais para uma exposição mais vívida da mensagem e seus principais temas. Aí você tem as notas dos editores. Vamos lá. Aí aqui você tem a introdução a 2 Coríntios, né? 2 Coríntios. Aí ele começa com uma breve exposição, tá? Maravilhosa introdução à carta, falando da cidade de Corinto. E só vou dar uma pincelada aqui rápido. Olha o que ele fala aqui, ó. A cidade de Corinto. Corinto era uma das cidades-estados mais ilustres da Grécia. Era a terceira maior cidade da Grécia, né? Era famosa também por suas escolas de filosofia, que os gregos, assim como o brasileiro ele é fã de futebol. É cultura. Você não vai mudar isso no Brasil. O Brasil é cultura, o futebol. Lá em Corinto, na Grécia, eles eram fãs de filosofia. Tá? Então tinha várias escolas lá também de filosofia. Era a cultura do povo grego. Aí, ó, Corinto é uma das cidades-estados mais ilustres da Grécia. Sua história remonta ao 8º século a.C. e é marcada por realizações políticas, comerciais e culturais. Corinto se tornou no auge de sua influência. Isso aqui, ó. No auge de sua influência, a principal cidade da Liga da Acaia, que era a capital da Acaia, né? Uma federação de cidades gregas que tinham por objetivo promover o sucesso político da Acaia diante dos desafios da Macedônia, de Esparta e de Roma. Essa aliança levou por fim à destruição de Corinto e à dissolução definitiva por Roma da Liga da Acaia em 146 a.C. Corinto permaneceu em ruínas até ser restabelecida por Júlio César no ano 44 a.C. Como colônia romana, a localização estratégica de Corinto, no istmo que une o Peloponeso à Grécia continental, significava que a cidade controlava os 2 portos das vizinhas Lequeu e Sicreia. Essa encruzilhada marítima ligava Roma às suas províncias no leste, então a facilidade que você tinha para viajar, né? O que tornou a recém-fundada Corinto um importante centro de comércio e viagem, como anfitriã dos Jogos Istmicos
bienais, uma competição pan-helênica de importância inferior apenas aos Jogos Olímpicos. Corinto também era beneficiada pelo turismo ligado aos Jogos, tornando-se um centro de atletismo no Mediterrâneo. Olha só que interessante. Comércio, política e turismo contribuíram para o rápido crescimento de Corinto. Estudiosos contemporâneos costumam descrever a Corinto romana do primeiro século como uma cidade em rápida expansão. Quando Paulo visitou Corinto pela primeira vez no ano 51, veja lá Atos, capítulo 18, chegou a uma próspera metrópole e arredores de quase 100 mil habitantes. Em vários aspectos, essa cidade era diferente daquela de 300 anos antes. Uma vez que Corinto era uma colônia romana, a elite governante era constituída em grande parte de romanos, e o latim era a língua predominante entre aqueles que detinham o poder da cidade, porque os romanos falavam latim. Corinto era a sede do governo provincial romano e, portanto, contava com uma presença militar. Contudo, a cidade também tinha uma numerosa população de gregos nativos. Logo, a designação greco-romana é verdadeiramente aplicável a Corinto no primeiro século. Em tempos recentes, chegou-se a um consenso entre estudiosos do Novo Testamento a respeito do perfil de Corinto e de seus cidadãos. Esse retrato da cidade geralmente faz referência à relativa riqueza de Corinto, à consciência de seu prestígio, à dedicação à retórica, à ênfase sobre a aparência, física, a mobilidade ascendente e a licenciosidade. Paulo confronta diversas manifestações desses valores culturais em suas cartas a essa igreja, e por isso sabemos mais sobre a comunidade cristã em Corinto que sobre qualquer outra igreja no Novo Testamento. Também sabemos mais sobre o relacionamento turbulento de Paulo com essa igreja com qualquer outra fundada por ele. Das várias cartas que Paulo escreveu a Corinto, apenas 2 chegaram até nós. Ele escreveu 4 cartas, 2 se perdeu. Antes de tratarmos de questões literárias e históricas fundamentais para a interpretação de 2 Coríntios, é proveito situar a carta no contexto da correspondência de Paulo com os coríntios e entender os desdobramentos entre 1 e 2 Coríntios. Lembrando também que Coríntios, que é a carta de Paulo aos Coríntios, ou a cidade de Corinto, tinha vários templos pagãos, como o templo do deus Dionísio, ou o deus Baco, para os romanos, que era um deus do vinho, o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Tinha um templo de Zeus, tinha um templo de Apolo, no famoso Oráculos de Delfos, ali as sacerdotisas do templo de Apolo, e por aí vai. O povo era pagão, fora também a licenciosidade, a prostituição. Corinto era uma cidade depravada, tinha vários prostíbulos. Inclusive, se você chamasse alguém de Corinto, ou você falasse a expressão corintianizar, era você chamar alguém de prostituto, vai chamar alguém de devasso, devido à devassidão da cidade. Aí está aqui, as cartas de Paulo a Corinto e os propósitos de 2 Coríntios. Aqui ele vai tratar o ministério de Paulo a partir de Atos, onde Paulo fica ali 18 meses, 1 ano e 6 meses, Atos capítulo 18, versículos de 1 a 17, tá? Aqui ele vai falar, vai trazer o contexto histórico, e das discussões acadêmicas, como por exemplo aqui, Em discussões acadêmicas, esta carta é chamada por vezes Carta A. Depois disso, Paulo ficou um longo período em Éfeso, Atos 19, e durante esse tempo de ministério ouviu relatos da casa de Cloé sobre divisões em Corinto, a primeira carta, que a primeira já é a segunda carta. A segunda carta já é a 4ª carta. Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto. 2 se perdeu. Também recebeu uma carta dos coríntios com perguntas a respeito de assuntos como casamento, alimentos sacrificados a ídolos e outras questões práticas
e outras questões práticas. Paulo escreveu 1 Coríntios em resposta ao relato de Cloé e às perguntas dos coríntios. Na verdade, portanto, essa é, no mínimo, a segunda carta de Paulo a Corinto, que os acadêmicos chamam de carta B, né? Não fica claro o que exatamente aconteceu em seguida, mas parece provável que Timóteo tenha voltado depois de entregar essa carta aos coríntios. Com a notícia de que a situação havia se deteriorado consideravelmente, essa informação levou Paulo a abandonar o itinerário anunciado por ele em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 5 e 6, e a fazer uma visita não planejada a Corinto. A visita não foi boa. Paulo disse que ela causou tristeza. O apóstolo sofreu hostilidade por um membro da comunidade e foi embora profundamente entristecido com o pecado dos coríntios. Ao voltar a Éfeso, Paulo redigiu uma carta emotiva escrita com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas. Essa igreja trouxe problemas seríssimos para Paulo, né? Aqui, ó, que ele enviou por meio de Tito. Okay. Essa carta que não chegou até nós costuma ser chamada carta C. Por fim, Tito trouxe a Paulo a boa notícia de que os coríntios haviam reagido de modo favorável à sua carta em um tom incisivo e havia tomado providências contra o transgressor. No entanto, Tito também informou o apóstolo de uma nova ameaça. Missionários grandiloquentes, vindos da Judéia, estavam em Corinto tentando solapar a credibilidade de Paulo. Em resposta, Paulo enviou Tito diretamente a Corinto, com a carta que temos diante de nós, que é a 2 Coríntios, né? Aqui na nossa Bíblia, a quarta carta identificável de Paulo a esta comunidade. Enquanto o apóstolo prosseguiu por terra, passando pela Macedônia, caminho de Corinto, Paulo também encarregou Tito de reavivar o entusiasmo pela oferta a ser levantada para os pobres de Jerusalém. Está no capítulo 8 e capítulo 9 aqui, 2 Coríntios. Para que quando o apóstolo chegasse com emissários da igreja da Macedônia, os coríntios, sem falar do próprio Paulo, né, não ficassem constrangidos por não apoiarem essa empreitada. À luz dessa sequência de acontecimentos, ao escrever 2 Coríntios, Paulo tinha em mente vários objetivos distintos, porém interrelacionados. Aqui estão os objetivos, né? Que ele vai dividir em subdivisões nos capítulos. Tá? Então, qual é a mensagem de 2 Coríntios? Ele divide aqui em 5 pontos. Primeiro, capítulo 1 e capítulo 2. Apresentar o contexto completo de sua mudança de planos de viagem, a fim de refutar as acusações de inconstâncias feitas por alguns em Corinto. Os capítulos 3 a 7, né? Apresentar uma visão mais completa de seu ministério apostólico, especialmente de seu sofrimento e de sua fraqueza, a fim de refutar aqueles em Corinto, quer os próprios coríntios, quer intrusos, que usavam as dificuldades de Paulo para minar sua credibilidade apostólica. Terceiro, os capítulos 8 e 9. Ajudar Tito em seu trabalho de motivar os coríntios com respeito à oferta para os pobres de Jerusalém, ao fornecer uma base teológica mais detalhada e diretrizes específicas. Capítulos 10 a 12, né? Confrontar diretamente as asserções de missionários intrusos, refutar sua difamação e desmascarar sua arrogância e dissimulação. E tá o capítulo 13, né? Capítulo 13, juntamente com o capítulo 6, do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1, é preparar os coríntios para a sua terceira visita, que incluiria um acerto de contas minucioso das atitudes e ações pecaminosas persistentes. Esses são 5 pontos, né, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que são aí divididos entre seus capítulos para você entender a carta. Tá maravilhoso. Aí você tem aqui, ó, a integridade literária de 2 Coríntios, que eu não vou ler, argumentos a favor da unidade de 2 Coríntios. Né? Você tem aqui, ó, passagens problemáticas para aqueles que defendem a unidade de 2 Coríntios. Ele vai trabalhar. Alguns eruditos falam que 2 Coríntios é um compêndio de cartas.
tá? Várias cartas foram unidas de Paulo uma com a outra comunidade, cartas curtas. Eles fundiram essas cartas e aí saiu o 2 Coríntios. Essa foi inclusive, a Jürgen Becker, que eu fiz aqui o review da obra dele no canal, sobre a vida do apóstolo Paulo, ele trabalha com essa questão. 2 Coríntios é um compêndio de cartas, né? Várias cartas juntas formando um único livro. É a posição dele. Então, ele vai trabalhar aqui as passagens problemáticas para aqueles que defendem a unidade de 2 Coríntios. Aqui o capítulo 6, do versículo 14 ao capítulo 7, versículo 1. Os capítulos 10 a 13. Por quê? Porque se você ler a carta, até o capítulo 9, o tom de Paulo é sossegado, tranquilo. Mas do capítulo 10 ao 13, o tom muda completamente, drasticamente. Por isso que alguns eruditos falam, então, aqui é uma outra carta. Porque como Paulo muda do nada assim, ele está falando da oferta de Jerusalém, os capítulos 8 e capítulo 9, né? A oferta dos pobres da Macedônia e da Caia, para que ele reuniu para levar para Jerusalém, para os pobres de Jerusalém, né? Tá um tom maravilhoso, um tom totalmente amistoso. E no capítulo 10 a 13, ele muda completamente. Tá? Então, como explicar essa unidade? Se a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma única carta, como explicar isso? Então, são as dificuldades para nós que defendemos a unidade de 2 Coríntios como uma carta só. Maravilhoso, ele explica aqui. Tá? Os oponentes de Paulo em 2 Coríntios, falsos mestres, né? Falsos apóstolos, só ler lá o capítulo 11 e o capítulo 12, Paulo defendendo seu apostolado. E aqui começa a exposição, tá? Com a primeira subdivisão, os versículos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Daqui ele colocou como tema consolo na aflição. Aí, em todas as perícopes, né, as divisões, você vai ter a ideia central. Qual é a ideia central aqui? No capítulo 1, de 1 a 7. Paulo e Timóteo enviam saudações aos cristãos em Corinto e agradece a Deus pelo consolo que ele provê em meio ao sofrimento. Essa é a ideia central da primeira perícope. Aí você tem aqui, ó, para entender o texto. Aí você tem o texto e contexto, tá? Onde você tem a saudação de abertura, capítulo 1, versículo de 1 e 2, versículos 1 e 2. Aí vem aqui, ó, tá? Ele vai trabalhar nas subdivisões. Texto e contexto. Qual é o contexto da passagem? Beleza. Depois você tem as considerações interpretativas, tá? Que ele vai trabalhar os versículos. Como o versículo 1 diz assim, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Vai falar o apostolado, porque Paulo era apóstolo, vai fazer a exposição, tá? Vai comentar o versículo 1, tá? E aqui você tem, ó, nosso irmão Timóteo, aí ele vai falar de Timóteo. Continuando, né? Você tem aqui também, como eu mostrei lá para vocês, os principais temas de 2 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 7, que são 2 principais temas. Primeiro tema, a autoridade de Paulo como apóstolo é proveniente de sua comissão divina. Foi Deus que deu, foi Deus que comissionou ele, não a ele. Ele não se auto-titulou apóstolo, foi Deus que chamou ele para ser apóstolo. Segundo tema, Deus consola os aflitos para que eles, por sua vez, possam consolar outros. Esse é o tema. Aqui ele vai trabalhar a graça e paz. Porque Paulo, nas suas cartas, ele sempre começa com essa expressão, né? Graça e paz, graça e paz. Aqui ele dá uma explicação que eu não vou ler por causa do tempo. É uma saudação cristã. Aqui ele continua a exposição, tá? Do versículo 1. Depois vem o versículo 2, que Paulo fala graça e paz a vocês. Aí ele aponta para o quadro aqui, ó, lateral, explicando. Depois você tem o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Que Paulo usa essa expressão também em Efésios capítulo 1, versículo 3, né? Então ele vai explicando o versículo 4,
o versículo 5 e o versículo 6. A exposição. E o versículo 7. Terminando a exposição, ele vem para considerações teológicas. O texto fala sobre consolação, então ele vai pegar passagens da Bíblia, tá? Que trabalha também sobre, e fala sobre consolo, como Isaías 41, tá? Ele vai trabalhar aqui, ó. Cadê? Vamos ver, papá. Isaías 51, 12. Né, como Deus fala, eu mesmo sou quem a consola. Isaías 51, 12, tá aqui, ó. Tá? Então, são considerações teológicas para enriquecer a sua exposição. Que o texto fala de consolo, né? Essa perícope fala de consolo. E você também tem aqui, ó, outra maravilhosa, esqueci a palavra agora. Mas você tem aqui outro ponto que é para ensinar o texto, tá? Para ensinar o texto, ele vai dar para você três, como posso falar? Três subdivisões, três ideias, vamos falar assim, né? Ou vai te dar mais possibilidades para você abranger mais o texto, como por exemplo, Deus como fonte de consolo, é o primeiro ponto. O segundo ponto, bênçãos para abençoar outros, tá? Terceiro, reciprocidade espiritual. Reciprocidade espiritual. Maravilhoso, né? E por último aqui você tem para ilustrar o texto. Para ilustrar o texto, que trabalha com o tema. O sofrimento produz perseverança e crescimento. Aqui ele vai contar um testemunho pessoal. Aqui conta um testemunho pessoal, uma passagem da Bíblia, uma experiência de um herói da fé. Enfim, sempre vai trazer uma ideia para ilustrar o texto. Aqui, ó, ele vai trazer, ó, às vezes é proveitoso reconhecer que nem tudo está bem. Né? Aqui ele vai contar um episódio da TV, né? Do Parente Todos. É uma série. Né? E terceiro, Deus nos concede bênçãos para que sejam transmitidas aos outros. Aqui ele vai falar do filme A Corrente do Bem. Tudo isso para ilustrar o texto. Então ele te dá uma gama, tá, de situações que vai te ajudar a entender o texto. Capítulo 1, versículo de 1 a 7, 2 Coríntios, fala de consolo. Consolo. Tá? Acabando aqui, ele vem para a segunda subdivisão. Capítulo 1, versículos de 1 a 8, que vai trabalhar a mesma ideia lá. Tá? É o modelo, a ideia central para entender o texto, considerações interpretativas, principais temas, tudo isso você vai encontrar em todas as exposições. E ele trabalha também, querido, ó, tem mapas. Essa série é maravilhosa, maravilhosa. Aqui é um mapa, né? Aqui você tem um mar Mediterrâneo, você tem Bitínia, Ponto, você tem Galácia, você tem Capadócia, tá? Antioquia, o Mar Egeu, Tessalônica, Corinto fica aqui, ó. Aqui, Corinto. Bem distante, tá vendo? Maravilhoso. Tá? Deixa eu terminar aqui o vídeo. Vou terminar, queridos, o vídeo. Creio que ficou bem claro. Vamos rapidamente para o capítulo 12 aqui, ó. Olha o que ele fala sobre... Aqui eu vou terminar. Tem mais fotos aqui, ó. Olha só. Quem conhece essa série sabe, né? Trabalha muito com fotos. Tá? Maravilhoso. Vamos para o capítulo 12 aqui. Deixa eu pegar o capítulo 12. O capítulo 11. Que Paulo fala do espinho na carne. Que Paulo fala que foi arrebatado ao céu. Tá? Aqui, o capítulo 12, versículo 7. E Paulo só contou essa experiência que ele foi arrebatado ao terceiro céu porque ele estava se defendendo
das acusações dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos pregadores que estavam ali em Corinto. Então ele não queria contar. Se não fosse essa situação, Paulo jamais contaria e nós jamais saberíamos que ele foi ao terceiro céu. E os estudiosos falam, e eu concordo com isso, que como Paulo fala que recebeu o evangelho diretamente por Cristo, por revelação, ele fala isso em Gálatas capítulo 1, foi nesse arrebatamento dele ao terceiro céu que ele recebeu o seu evangelho, da justificação, tá? Foi nesse arrebatamento que aconteceu lá no início do ministério dele, tá? No início. Olha o versículo 7. Foi-me dado espinho em minha carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. Aí ele vai comentar, o Hubert. Ele diz assim: uma vez que essas revelações insuperavelmente extraordinárias poderiam gerar arrogância ou sensação de superioridade, Deus, o agente implícito do verbo, foi dado, em sua graça, prover um antídoto. E qual foi o antídoto? Um espinho à carne de Paulo. Não faltam especulações a respeito da natureza dessa aflição. A especificação em minha carne indica um mal físico, tá? Era uma doença, também creio nisso, era uma doença, né? O que é corroborado em Gálatas capítulo 4, versículo 13, que Paulo fala da sua enfermidade. Logo, propostas como oposição sofrida por Paulo, tentação sensual ou culpa recorrente a respeito de pecados do passado, por exemplo, perseguição aos cristãos, podem ser tranquilamente excluídas. Foram propostos muitos males físicos, dores de cabeça, depressão, problemas de visão, epilepsia, etc. Embora nenhum deles passe de conjectura, a enfermidade que Paulo tinha, a física, né, era dolorosa, um espinho na carne para me atormentar. Tá? E isso enfraqueceu o apóstolo, capítulo 12, versículos 9 e 10. E se tornou um peso crônico que provavelmente dificultava seu trabalho, suas viagens e seu ministério. Mas foi Deus que colocou, meu, para Paulo não se orgulhar, sem contudo incapacitá-lo por inteiro. É provável que os coríntios soubessem qual era essa enfermidade e também que alguns tivessem menosprezado Paulo por causa dela. Veja o capítulo 10, versículo 10. Ao fornecer um antecedente contextual para a sua enfermidade, talvez pudesse reduzir parte dessa crítica e gerar empatia, senão a respeito em Corinto. É relevante que Paulo percebe que a provisão de Deus para a sua saúde espiritual era ao mesmo tempo um meio de ataque satânico. Tá? Veja também os comentários para ensinar o texto abaixo. Maravilhoso, né? Aí ele vai explicar os versículos 8 a 10, que eu não vou ler. Então, como mostrei lá no capítulo 1, versículo de 1 a 7, você sempre vai ter a ideia central para entender o texto, onde ele vai falar do contexto, tá? O que os versículos de 1 a 10 está falando? Aqui está o contexto, tá? Considerações interpretativas, onde ele vai expor e fazer a exposição do versículo 1, 2, por aí vai, tá? Então é uma obra maravilhosa. Eu vou encerrar por aqui por causa do tempo, tá? Creio que fui bem sucinto, né? Como todos os vídeos que eu fiz aqui, que eu faço aqui, mostrando para vocês esses materiais. Se você quer um comentário expositivo, que traz imagens, fotos, um comentário completo, para você entender, segundo os Coríntios, mesmo se você não prega expositivamente, mas pretende pregar, esse comentário vai te ajudar muito. Comentário expositivo, essa série maravilhosa da Vida Nova, segundo os Coríntios, de Moyer Hubert. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.